Era noite de Natal. As luzes piscavam devagar na varanda. Os convidados riam, e a música de fundo tentava criar um clima leve, de celebração. Eu estava sentada num canto, observando tudo, com um misto de alegria e desconforto. Já fazia quase um ano que não via meu filho. Quando ele finalmente se aproximou, com aquele sorriso de quem venceu na vida, senti o coração bater mais forte. Eu queria acreditar que aquele abraço seria sincero, mas no instante em que seus braços me envolveram, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido algo que eu nunca vou esquecer. Tá gostando dos 5.000 por mês, mãe? Naquele momento, algo dentro de mim parou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi um tipo de silêncio profundo que congela a alma. O som da música ficou distante, as risadas se apagaram, e tudo o que restou foi a dor das palavras que ele disse com tanta naturalidade, como se eu fosse uma funcionária, como se meu valor estivesse naquele dinheiro. Ele falava sorrindo, achando que estava sendo engraçado ou generoso. Mas, para mim, foi como levar um tapa invisível diante de todos. Meus olhos não sabiam para onde olhar. Tentei manter o sorriso, como toda mãe tenta, quando sente que não pode estragar o momento. Os convidados estavam por perto. Ninguém pareceu notar o peso daquilo. Talvez para eles fosse normal. Talvez ninguém ali soubesse o que é depender da ajuda de um filho. O que é precisar engolir o orgulho todos os meses quando o dinheiro cai na conta, junto com a culpa e o silêncio. Por fora, eu sorri. Por dentro, uma avalanche desmoronava. Me perguntei se era isso que eu representava para ele agora. Uma despesa mensal? Um boleto afetivo? Será que ele ainda lembrava de tudo que eu fiz por ele? De quantas noites em claro passei cuidando da febre? Das vezes que abri mão de comer carne para que ele levasse lanche para a escola? Ou será que na cabeça dele o sucesso limpou a memória e só restou a sensação de que ele me sustenta? Naquela festa, cercada de pessoas bonitas, elegantes, bem-sucedidas, eu me senti invisível. Ou pior, me senti exposta, como se o comentário dele tivesse arrancado minha dignidade diante de todos. Mas ninguém percebeu. Ninguém viu meu rosto congelado, minha respiração presa, meu orgulho machucado. Porque as mães, quando doem, aprendem a doer caladas. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. O mais cruel é que ele nem percebeu. Continuou sorrindo, brindando com os amigos, mostrando a casa nova, exibindo os presentes. E eu fiquei ali, tentando entender em que ponto da vida ele passou a acreditar que o amor de uma mãe pode ser medido por um valor mensal. Será que ele realmente achava que aquele dinheiro pagava tudo o que vivemos juntos? Eu não sou ingrata. Nunca fui. Sempre agradeci a ajuda, mesmo quando ela vinha com mensagens automáticas e depósitos frios. Mas naquele Natal, o que eu queria dele era outra coisa. Eu queria presença, olhar nos olhos, escutar um "obrigado, mãe". Queria ouvir a voz do menino que me chamava de heroína, e não a do homem que me trata como um gasto no orçamento. Talvez ele ache que está fazendo muito. Talvez, no mundo dele, 5.000 reais por mês comprem alívio de consciência. Mas no meu mundo, isso não paga o vazio de um abraço sem afeto. Não preenche o silêncio dos dias em que eu fico esperando uma ligação. Não cobre a dor de perceber que virei um lembrete do passado que ele prefere manter sob controle. Eu queria levantar e ir embora. Ir embora da festa, da cidade, da posição humilhante, de quem sorri para não envergonhar o filho. Mas não fui. Fiquei. Porque mãe aprende a suportar. Porque mulher que já passou fome também aprende a engolir palavras. Porque eu ainda queria entender se aquele comentário foi só uma piada mal colocada ou um retrato fiel do que eu realmente represento para ele hoje. Foi ali, naquele instante congelado entre o abraço e a frase, que comecei a repensar tudo, não apenas o que ele disse, mas o que eu aceitei por tanto tempo. Eu aceitei ser calada, dependente, deixada para depois. Aceitei o dinheiro no lugar da atenção, os depósitos no lugar das visitas. Mas aquele sussurro doeu mais do que qualquer silêncio. E essa é a história que eu preciso te contar. Meu nome não importa muito. Sou como tantas outras mulheres que você talvez conheça.
Ou talvez seja, sou aquela que aprendeu a fazer milagre com pouco, que cozinhava arroz com salsicha e chamava de festa, que improvisava alegria mesmo quando o coração sangrava. Nasci e cresci numa cidade pequena, onde os sonhos eram simples: ter um teto, comida na mesa e saúde para os filhos. E quando meu filho nasceu, tudo o que eu queria era dar a ele uma vida melhor que a minha, nada mais. Fui mãe solo desde o início. O pai dele foi embora antes mesmo de ouvir o primeiro choro. Nunca ligou, nunca procurou. E eu, aos 21 anos, com mais medo do que certezas, entendi que dali em diante eu teria que ser tudo: mãe, pai, segurança, conforto e colo. Não tinha estudo, nem emprego fixo, mas tinha amor, e foi com ele que eu construí cada pedacinho da nossa história. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. A gente morava num quartinho, nos fundos de uma casa emprestada. Eu fazia faxina de manhã, lavava roupa para fora à tarde, e à noite, quando ele já dormia, eu aproveitava a luz fraca da cozinha para costurar e ganhar uns trocados com consertos de roupa. Cada moeda era contada, cada sapato passado de doação. Mas ele crescia sorrindo, porque eu fazia de tudo para que ele sentisse amor antes da falta. Nunca tive vergonha da nossa vida, pelo contrário, eu me orgulhava de cada conquista, mesmo as mais pequenas. Quando ele começou a ler, chorei escondida. Quando ganhou a primeira medalhinha na escola, fiz um bolo com farinha vencida, só para comemorar. Meu filho era meu mundo, meu motivo, minha força. E mesmo quando a vida apertava, bastava olhar para ele, para lembrar por que eu não podia desistir. Ele sempre foi um menino doce, inteligente, generoso. Às vezes perguntava por que não tínhamos carro, por que os outros meninos tinham brinquedos caros, mas nunca reclamava de verdade. Sempre entendia. Dizia que um dia ia me dar tudo o que eu merecia. Eu sorria e respondia: Filho, o que eu mereço é só que você seja feliz. E eu dizia isso de coração. O tempo passou e ele cresceu rápido demais. Ganhou uma bolsa de estudos, foi estudar fora. O orgulho que eu sentia não cabia no peito. Lembro do dia em que ele entrou no ônibus, com aquela mochila nas costas e os olhos brilhando. Eu chorei por dias, mas era um choro bom. Choro de quem sente saudade e gratidão ao mesmo tempo. Eu dizia para mim mesma: Você fez certo, mulher. Ele vai voar. E ele voou. Primeiro veio o diploma, depois um emprego numa empresa grande, e logo ele começou a empreender. De repente, ele estava dando entrevistas, sendo convidado para eventos, falando sobre sucesso, sobre superação. Eu assistia tudo com o coração apertado, torcendo em silêncio. Porque, embora ele não ligasse tanto quanto antes, eu dizia a mim mesma que era a correria, que ele não tinha tempo, que tudo isso era para um bem maior. Quando ele começou a mandar dinheiro todo mês, eu fiquei surpresa. Nunca pedi. Ele apenas disse: Mãe, você merece mais conforto. E eu aceitei, com gratidão, mas também com certo incômodo, porque para quem sempre se virou sozinha, depender de alguém, mesmo que seja o próprio filho, dói um pouco no orgulho. Ainda assim, eu dizia para mim mesma que era carinho, não obrigação. A verdade é que eu nunca quis luxo. Nunca desejei joias, viagens ou carros. Tudo o que eu sempre quis foi ser olhada com respeito, ser lembrada com afeto, ser tratada como alguém que construiu uma base sólida com as próprias mãos. E mesmo com as feridas da vida, segui amando em silêncio, mesmo quando ele começou a mudar. Eu me apresento aqui não como vítima, nem como heroína, mas como mãe. Uma mulher comum, que deu tudo de si, que abriu mão de tudo o que podia, e que agora tenta entender em que momento o amor virou favor. Essa sou eu. E é por isso que aquela frase sussurrada no Natal doeu tanto, porque foi ali que percebi que para ele, talvez eu tenha virado apenas um número. E essa história, precisa ser contada. Ele era um menino diferente, daqueles que te olham nos olhos, com ternura mesmo sendo pequeno. Nunca precisei ensinar o que era carinho. Ele parecia já nascer sabendo. Sempre foi meu companheirinho, minha sombra pela casa. Quando eu voltava das faxinas exausta, ele vinha correndo, me abraçava pelas pernas e dizia:
Hoje você chegou cedo, mãe. Vamos brincar? Eu, mesmo morta de cansaço, sentava no chão com ele, porque ver aquele sorriso era o melhor pagamento do mundo. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Nos dias de chuva, quando a goteira batia no balde, a gente inventava histórias. Eu dizia que era o tambor de um índio, avisando que o sol voltaria logo, e ele ria, acreditando em tudo. Criamos um mundinho nosso, onde a pobreza não doía tanto, porque a gente se tinha. Ele dormia agarrado em mim, com as mãozinhas quentes no meu pescoço. E mesmo quando a barriga roncava, eu conseguia dormir em paz, porque o amor dele me dava força. No aniversário de 5 anos, eu não tinha dinheiro para bolo. Então comprei um pacote de pão de forma, passei margarina e polvilhei açúcar por cima. Fiz uma vela com palito de fósforo e papel alumínio. Quando levei a bandeja improvisada até ele, com os olhos marejados de culpa, ele olhou para mim e disse: "É o melhor bolo do mundo, mãe, porque foi você que fez." Eu desabei, e ali tive certeza de que estava criando um menino raro. Ele cresceu vendo sacrifício, mas nunca me cobrou nada. Pelo contrário, vivia me agradecendo por tudo. Quando eu comprava uma roupa de brechó, ele dizia que era linda. Quando eu esquentava comida do dia anterior, ele falava que preferia comida com gosto de casa. E toda vez que eu dizia: "Desculpa, filho, hoje não dá", ele abraçava meu pescoço e dizia: "Tudo bem, mãe. Você já faz tanto." Esse tipo de amor a gente não encontra fácil por aí. Na escola, ele era tímido, mas muito protetor. Quando soube que um colega tinha zombado da minha roupa simples na porta da escola, ele ficou bravo, chorou em casa, disse que não queria que ninguém me desrespeitasse. E foi ali, com 7 anos, que ele disse pela primeira vez: "Um dia, vou ser rico para você nunca mais precisar passar por isso." Eu ri, achando que era fantasia de criança, mas parece que ele levou isso a sério demais. Às vezes, eu o via observando as outras famílias, principalmente no Natal. Ele ficava em silêncio, mas eu sabia o que se passava. Um menino sente. Eu me esforçava para decorar o barraco com papel colorido, pendurar pisca-pisca velho, colocar música no celular. E mesmo sem presentes, sem fartura, ele sempre dizia que era o Natal mais bonito do mundo. Ele enxergava beleza onde faltava quase tudo, e isso, para mim, era uma bênção. Todas as nossas memórias são simples, mas carregadas de afeto. Um banho de bacia no quintal, com sabão de coco, a pipoca feita no fogão de lenha, enquanto víamos filme pelo celular. Os bilhetinhos que ele deixava dizendo: "Te amo, mãe", escritos com lápis no caderno da escola. Eu guardava todos, ainda guardo alguns. Cada papelzinho me lembra que ali existia verdade. Ele me ajudava desde pequeno. Lavava a louça, varria o quintal, fazia questão de dividir o que ganhava. Quando alguém lhe dava uma bala, ele trazia a metade para mim. "A senhora também gosta, né, mãe?" E quando adoecia, era um menino forte. Dizia que não precisava de médico, que ia melhorar logo, só para eu não gastar com remédio. Um menino assim marca a alma da gente para sempre. Lembro do dia em que ele ganhou o primeiro lugar numa feira de ciências. Foi com um experimento feito com garrafa PET e barbante. Ninguém acreditava que ele conseguiria, mas eu sabia. Sabia que ele era especial. Ele me chamou no palco, me entregou a medalhinha e disse: "Essa é sua, mãe, porque sem você eu não teria nada." Naquele momento, pensei: o mundo ainda não conhece esse menino, mas um dia vai conhecer. E conheceu. Por isso, dói tanto hoje. Dói lembrar daquele tempo e perceber a distância que se criou. Dói comparar o menino que me chamava de melhor amiga com o homem que agora me vê como dependente. Não é ingratidão. Eu sei que ele ainda me ama. Mas às vezes, o sucesso muda o jeito de demonstrar amor. E eu, que conheci aquele menino por inteiro, não consigo deixar de sentir falta dele. Como se no fundo, ele ainda estivesse aqui. Só que em silêncio. Tudo começou com uma notícia que me encheu de orgulho. Ele havia conseguido uma bolsa integral para uma universidade em outra cidade. Eu chorei quando li o e-mail que ele imprimiu e trouxe correndo para casa, vibrando. Me abraçou forte
E eu só consegui dizer: "Você conseguiu, filho. Você vai voar." Foi a primeira vez que meu coração se dividiu entre a alegria e a dor da distância. Porque ali eu soube que, embora ele fosse voar, talvez nunca mais pousasse do mesmo jeito no meu colo. Nos primeiros meses, ele ligava todo domingo, contava as novidades da faculdade, os professores que elogiavam suas ideias, os colegas diferentes, a cidade grande. Eu ouvia tudo com atenção, como quem se alimenta de cada palavra. Às vezes ele chorava de saudade, dizia que sentia falta da comida de casa, do cheiro do meu travesseiro, da nossa vida simples. E eu dizia que o amava e que estava tudo bem. Porque mãe tem esse dom de esconder o nó na garganta para não atrapalhar os voos do filho. Logo veio o estágio, depois um projeto aqui, outro ali, e de repente ele estava abrindo a própria empresa, ainda jovem. Eu vibrava a cada conquista. Ele me mandava fotos, às vezes presentes pelo correio, um perfume, uma blusa nova, até um micro-ondas que eu nem sabia usar direito. Era o jeito dele de dizer: "Estou pensando em você, mesmo longe." Eu guardava cada caixa, cada cartãozinho com palavras bonitas. Ainda parecia meu menino. Mas com o tempo, as ligações viraram áudios. Ele dizia estar muito ocupado, que me explicaria tudo depois, que "essa semana tá uma loucura, mãe." E eu entendia, tentava entender. Comecei a me acostumar com os silêncios, com os recados apressados, com as conversas sem profundidade. Era como se, aos poucos, eu deixasse de ser prioridade. Como se minha presença fosse substituída pela conveniência de uma transferência bancária. Os encontros viraram raros. Antes ele vinha nos feriados, trazia um monte de coisa, ria alto, deitava no meu colo como quando era criança. Depois, passou a dizer que não dava, que estava com muitos compromissos. Me mandava dinheiro, dizia para eu comprar o que quisesse, para me cuidar. E eu fingia que estava tudo bem. Dizia: "Obrigada, meu filho", mas sentia que algo se perdia ali. Porque mãe não quer só cuidado. Quer presença, quer verdade. As transferências mensais começaram a vir com exatidão, sempre no mesmo dia, sempre o mesmo valor. No início, me emocionava. Era bonito saber que ele queria me ajudar. Mas com o tempo, aquilo deixou de ser gesto e virou rotina. Sem bilhete, sem ligação, só um comprovante no celular. Como se eu fosse uma obrigação financeira, uma parte fixa do orçamento dele. E isso começou a machucar num lugar que ele nem imagina. Eu queria escutar a voz dele, contando um problema bobo, uma história engraçada, uma dúvida de adulto. Mas ele passou a resolver tudo com eficiência, com frieza. Até as datas especiais viraram genéricas. Mandava flores com cartão impresso, Feliz Dia das Mães, sem assinatura à mão, sem ligação de verdade. E eu olhava aquele arranjo caro na mesa e sentia falta de um abraço simples. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Quando tentei puxar assunto sobre isso, ele riu. Disse: "Mãe, você merece o melhor. Eu tô cuidando de você." E eu me calei. Porque como explicar para um filho que o que mais machuca não é o que falta no bolso, mas o que falta no coração? Como dizer que, às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer necessidade? Fiquei com medo de parecer ingrata, então guardei tudo para mim. Ele foi crescendo, crescendo, e eu fui ficando pequena na vida dele. Não por falta de amor, quero acreditar nisso, mas talvez por distração, por excesso de mundo, por não saber que mãe sente saudade até quando está sendo bem cuidada. Porque o cuidado que a gente precisa nem sempre vem em forma de dinheiro. Às vezes vem num "Oi, mãe", numa visita inesperada, num café feito às pressas, só para sentar junto. A distância emocional não acontece de uma vez. Ela vai se infiltrando devagar, como água em rachadura. E quando a gente vê, já virou abismo. Eu ainda tentava alcançar aquele menino dos olhos brilhantes. Mandava mensagem, dizia que o amava. Perguntava se estava tudo bem. Ele respondia com emojis. Curtia minhas fotos, mas não me olhava mais nos olhos. Foi ali que entendi. O sucesso é lindo, mas às vezes ele cobra caro. E quem paga, muitas vezes, é quem mais amou.
Eu sempre fui do tipo que guarda para si. Nunca gostei de pedir, de me lamentar, muito menos de parecer fraca. Mesmo quando a geladeira fazia eco e o gás estava no fim, eu dava um jeito. Aprendi, desde cedo, que dignidade às vezes mora no silêncio. E foi com esse mesmo silêncio que recebi, mês após mês, os 5.000 que meu filho depositava. Dizia obrigada, com um coração misturado, grato por não faltar nada, mas também ferido por sentir que, com aquele dinheiro, ele acreditava que me bastava. No começo, tentei ver aquilo como um gesto de amor, afinal, ele estava me ajudando. Era sinal de reconhecimento, certo, mas com o tempo, comecei a perceber o vazio que vinha junto com os números. Nenhuma ligação, nenhum "como você tá, mãe?", nenhum convite para uma visita, só o depósito, frio e exato. E esse vazio foi crescendo como uma sombra dentro de mim, porque eu queria presença e recebi pontualidade. Queria vínculo e recebi transação. Não contei para ninguém, nem para as vizinhas mais próximas, nem para minha irmã. Eu dizia que estava tudo bem, que meu filho era ocupado, que trabalhava muito, inventava justificativas para a ausência dele, como se fosse minha obrigação proteger a imagem dele, mesmo de mim mesma. No fundo, eu tinha vergonha de admitir que me sentia sozinha, mesmo sendo bem cuidada, como se minha dor fosse pequena demais, perto do conforto que eu tinha agora. E foi assim que comecei a me sentir um peso, um compromisso mensal que ele precisava cumprir, um custo fixo no orçamento de alguém importante. E cada vez que o dinheiro caía na conta, eu olhava aquilo como quem observa um contrato silencioso. Tá aqui, mãe, sua parte. Eu sabia que ele não fazia por mal, mas também sabia que, no fundo, ele acreditava que esse dinheiro resolvia tudo, que bastava. Às vezes eu pegava o celular e ficava olhando nossa conversa. As últimas mensagens vinham sempre de mim. Um bom dia, uma foto antiga, uma tentativa de puxar assunto. As respostas, quando vinham, eram secas. Um emoji, um "tô na correria". Eu lia e relia, tentando encontrar entre as linhas algum resquício do menino doce que me dizia "te amo" antes de dormir, mas ele parecia ter ficado preso no passado, ou pior, esquecido. Com o tempo, comecei a mentir para mim mesma. Dizia que preferia assim, que era melhor não incomodar, que era bom ter meu canto em paz, minha rotina tranquila. Dizia que ele me mandava dinheiro porque se importava. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo era uma forma prática de me manter à distância. Ele me ajudava para não se sentir culpado, mas evitava o afeto, porque talvez já não soubesse mais como oferecer. Em algumas noites, sentada sozinha na cozinha, eu me pegava conversando com a chaleira enquanto esperava a água ferver. Criava diálogos imaginários com ele, lembrando das nossas antigas conversas. Lembrava de quando ele me pedia conselhos, de quando chorava por causa de uma nota baixa na escola. E agora, tudo o que restava eram lembranças e o som dos estalos da casa vazia. Eu não queria mais nada dele. Não queria carro, não queria reforma na casa, não queria joias nem viagens. Só queria um tempo, uma tarde, um café em silêncio, olhando pela janela. Queria saber como estava o coração dele, se dormia bem, se ainda gostava de filmes antigos, se lembrava do cheiro do feijão que eu fazia, mas não tinha coragem de pedir, porque de alguma forma eu sentia que não tinha mais esse direito. O que mais me machucava não era a ausência, era a dúvida. Será que eu falhei em algum ponto? Será que fui carente demais? Forte demais? Será que, ao ensinar ele a ser independente, acabei ensinando que ele também podia viver sem mim? Essas perguntas rodavam na minha cabeça como moscas num cômodo fechado. E eu sorria por fora, para não assustar ninguém. Porque mãe que sofre em silêncio costuma assustar quem nunca ouviu sua dor. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. E assim segui, mês após mês, vivendo entre a gratidão e a tristeza, entre o depósito e o silêncio, fingindo que estava tudo bem, quando o que eu mais queria era um "mãe, tô com saudade". Mas saudade, descobri, não se compra, nem se envia por Pix.
Saudade se mostra com presença, e era exatamente isso que me faltava, mesmo cercada de tudo. O convite chegou de surpresa, numa mensagem de áudio. A voz dele soava mais leve, quase empolgada. Você tem que vir pro Natal, mãe. A casa nova tá linda. Os amigos vão te adorar. Eu ouvi aquele áudio tantas vezes que decorei cada pausa. Parecia sincero. Parecia que, finalmente, ele estava lembrando que eu existia, que ainda havia um lugar para mim, mesmo que só por uma noite. E aquilo acendeu dentro de mim uma esperança que eu já não sabia que ainda tinha. Naquele instante, tudo mudou. O tempo voltou a ter brilho. Comecei a pensar em que roupa usar, em qual presente levar, em como seria o reencontro. Cada detalhe me fazia sorrir sozinha. Fui até o centro da cidade e andei por horas, procurando algo bonito. Não extravagante, mas digno. Acabei escolhendo um vestido vinho, simples, com pequenos bordados nas mangas. Quando me olhei no espelho do provador, quase não me reconheci. Era como se aquela mulher estivesse esperando há anos por esse momento. Passei dias imaginando o abraço. Aquela primeira troca de olhares depois de tanto tempo. Ele me chamando de mãezinha, como fazia quando era pequeno. Me mostrando a casa nova, me apresentando orgulhoso para os amigos. Imaginei a árvore de Natal, as luzes, a música de fundo, as gargalhadas. Imaginei ele puxando uma cadeira para mim na mesa, servindo meu prato, dizendo: Você merece tudo isso. Eu me permiti sonhar. Afinal, era Natal. Fiz até uma lista mental de tudo o que queria dizer para ele. Ensaiava as frases em voz baixa, lavando a louça ou varrendo o quintal. Coisas como: Eu tenho tanto orgulho de você, ou Eu te admiro mesmo de longe, ou Sinto sua falta, mas entendo sua correria. Pensei em dizer tudo de uma vez, num abraço só, talvez chorando, talvez em silêncio. Mas queria que ele soubesse que eu ainda era a mesma mãe de sempre, a que ama sem exigir. Também me preocupei com os outros. Pensei em como seriam os amigos dele. Será que iriam me julgar? Será que eu ia parecer deslocada? Passei uma tarde inteira tentando amaciar meus sapatos novos para não fazer feio na hora. Até pintei o cabelo em casa, escondendo os fios brancos que insistiam em lembrar meu tempo. Queria chegar lá com dignidade, não por vaidade, mas porque no fundo eu sentia que precisava provar que ainda era alguém que ele podia se orgulhar de apresentar. Comprei uma lembrancinha para ele. Um presente simbólico, uma caneta bonita, daquelas que vêm em caixa, com uma pequena mensagem dentro, dizendo: Você escreve sua própria história, mas nunca esqueça quem te ensinou a primeira letra. Achei que ele fosse entender, que fosse enxergar além do objeto, que aquele gesto falasse mais do que qualquer discurso que eu pudesse dar naquela noite. Também comprei um panetone, pequeno, só para garantir que eu não chegaria de mãos vazias. Enrolei num papel vermelho, com laço dourado, como se fosse um presente caro. Achei engraçado me preocupar com isso. Ele tinha tudo, eu sabia. Mas talvez fosse meu jeito de dizer: ainda sei cuidar. Porque a gente nunca para de ser mãe, mesmo quando o filho já tem o mundo aos pés. Os dias que antecederam a viagem foram mágicos. Eu acordava mais cedo, arrumava a casa como se ele fosse passar por ali a qualquer momento. Deixei meu quarto em ordem, avisei a vizinha que ia passar uns dias fora, tirei uma foto da mala pronta, só para guardar o momento. Era um recomeço, uma segunda chance, e eu acreditava, com todas as minhas forças, que aquele Natal mudaria tudo. Na rodoviária, enquanto esperava o ônibus, fiquei observando as pessoas indo e vindo, todas com sacolas, presentes, olhares ansiosos. Tanta gente indo ao encontro de alguém. E ali, sentada com meu vestido dobrado no colo e os presentes bem guardados, eu me senti parte daquilo tudo. Uma mãe indo ver o filho, um coração que, por uma noite, voltaria a bater ao lado de quem mais amava. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. E mesmo cansada da espera, da ausência, dos silêncios longos e dos abraços adiados, naquele momento, eu era só esperança. Uma esperança simples, quase infantil, de que o amor ainda estava lá, de que, de alguma forma, ele ainda precisava de mim.
que aquele convite era mais que um gesto bonito, era um reencontro, uma reconexão, uma chance de voltar a ser mãe, por inteiro. Quando cheguei à mansão dele, meu coração batia acelerado, misturando nervosismo e esperança. Aquela casa enorme, com paredes de vidro, luzes modernas e jardins impecáveis, parecia um cenário de filme que eu nunca imaginei pisar. As portas automáticas se abriram para me receber, e eu entrei devagar, com os olhos arregalados, tentando absorver cada detalhe. Tudo ali era diferente do que eu conhecia, do que eu tinha vivido. Era bonito, sim, mas ao mesmo tempo, estranho, como se eu tivesse atravessado um mundo onde não pertencia. As pessoas que estavam na festa pareciam modelos de revista. Eram jovens, vestindo roupas caras, com sorrisos ensaiados e olhares rápidos que me atravessavam sem realmente me ver. Senti como se eu fosse um quadro fora de lugar naquela galeria de luxo e perfeição. Meus sapatos simples, o vestido que eu escolhi com tanto cuidado, tudo parecia pequeno demais, frágil demais diante daquele brilho todo. Tentei sorrir, mas a boca tremia. Eu era uma convidada inesperada, num mundo que não me esperava. Ele veio até mim, com aquele sorriso que eu conhecia desde sempre, mas que agora parecia estranho, distante. Mãe, que bom que você veio, disse, tentando parecer natural, mas percebi um lampejo de preocupação no seu olhar, como se ele soubesse que eu não estava totalmente à vontade. Me apresentou aos amigos, aos colegas de trabalho, e eu tentava acompanhar os nomes, os cargos, as histórias que não faziam sentido para mim. Fui sorrindo, fazendo perguntas vagas, tentando não me perder no silêncio. A decoração era impecável, mas fria. Tudo brilhava, cintilava, parecia novo demais, sem alma. Meus olhos procuravam um canto onde eu pudesse me esconder, um lugar que me desse conforto, mas não encontrava. A mesa estava cheia de pratos sofisticados, cheios de sabores que eu nem reconhecia. Peguei um pedaço de pão com manteiga, tentando fingir que estava gostando. O aroma do feijão com arroz, que eu sempre fiz com tanto amor, parecia estar a anos-luz dali. As conversas ao meu redor falavam de viagens internacionais, carros caros, investimentos e festas em lugares que eu só via na televisão. Eu não entendia nada, não porque não quisesse, mas porque aquele mundo era outro. Um universo onde as preocupações eram diferentes, os problemas diferentes. E eu, uma mulher simples, me sentia invisível naquele meio. Uma intrusa, uma lembrança de um passado que todos pareciam ter esquecido. Meu filho parecia perceber meu desconforto, mas não sabia como ajudar. Trocava olhares rápidos comigo, tentava puxar papo, mas eu sentia que a distância que nos separava era maior do que aquela mansão inteira. Era um abismo de silêncio entre o menino que me abraçava no quintal de casa e o homem que me apresentava ali. E mesmo com todo o esforço dele, eu sabia que nada poderia preencher aquele vazio. As pessoas olhavam para mim como quem olha para uma figura de outro tempo. Eu ouvia cochichos baixos, risinhos abafados, sorrisos que não chegavam aos olhos. Tentei não ligar, mas cada olhar assim fazia meu peito apertar. Eu me sentia exposta, vulnerável, um enfeite deslocado num quadro de luxo. A vontade de sumir crescia a cada minuto, mas eu permanecia ali, firme, porque queria mostrar que, apesar de tudo, eu estava ali, e era sua mãe. O calor dos abraços sinceros, que eu costumava receber em casa, parecia ter sido substituído por apertos de mão frios e cumprimentos formais. Tentei puxar assunto com alguns dos amigos dele, mas eles respondiam com educação distante, como se eu fosse uma curiosidade passageira. Foi a primeira vez que me senti tão só, mesmo rodeada de gente. A solidão não estava na ausência de pessoas, mas na falta de conexão. Naquele momento, me perguntei se ele realmente entendia o que eu sentia. Se ele percebia que, por mais que aquela casa fosse linda, para mim, ela era um lugar estranho, onde eu me sentia pequena e invisível. Ele estava ali, brilhando naquele mundo novo, e eu era só um eco do passado. Um passado que parecia incomodar tanto quanto confortar.
E eu queria tanto que ele entendesse que eu não queria ser ajudada só com dinheiro. Eu queria amor. No final da noite, enquanto observava o movimento da festa, sentada num canto quase escondido, senti as lágrimas que eu tinha segurado durante toda a festa começarem a cair. Não era raiva, nem mágoa. Era tristeza. Tristeza de quem foi amada com força e agora se vê deixada de lado. Mas também era esperança. Esperança de que aquele encontro fosse só o começo. Que, apesar de tudo, ainda houvesse um caminho de volta para nós. No meio da festa, em meio às conversas animadas e o tilintar dos copos, ele se aproximou de mim, com aquele sorriso que já não sabia se era genuíno ou apenas um gesto ensaiado. Seus braços me envolveram num abraço que parecia querer me reconectar ao passado, mas as palavras que vieram depois foram como uma faca cortante. Tá gostando dos 5.000 por mês, mãe? Aqui ninguém precisa trabalhar, né? Ele disse isso com um sorriso, como se fosse uma piada, um comentário leve. Eu congelei. Naquele instante, o som da música e das risadas pareceu se apagar, e tudo ao meu redor ficou em câmera lenta. Olhei para ele, tentando decifrar se aquela frase tinha alguma intenção de brincadeira ou se era, na verdade, um recado cruel disfarçado. As pessoas ao redor riram, algumas mais alto, outras com risadinhas contidas. Eu sorri por fora, porque sabia que precisava manter a postura, mas por dentro, tudo desmoronava. Aquela frase não era apenas um comentário sobre dinheiro. Era um grito mudo que dizia: "Você não é nada além disso para mim." Foi como se, naquele instante, ele tivesse resumido toda a distância que se criou entre nós em poucas palavras cortantes. O dinheiro, que antes era um símbolo de cuidado, se tornou uma corrente invisível que me prendia a uma realidade onde meu valor era medido em cifras, não em amor. Eu senti o rosto arder, não só de vergonha, mas de uma tristeza profunda que parecia me afogar. Queria desaparecer ali mesmo, mas sabia que não podia. As pessoas continuavam olhando, esperando minha reação, como se aquilo fosse um show e eu fosse o espetáculo. Eu precisava ser forte, fingir que estava tudo bem, mas dentro de mim, a dor era um fogo que queimava sem pedir licença. Ele se afastou, talvez sem perceber o tamanho do estrago que causara, ou talvez, sabendo muito bem e apenas ignorando. Eu fiquei ali, tentando juntar os pedaços do que restava do meu coração, enquanto os olhares curiosos continuavam sobre mim. Foi o momento em que percebi que para ele, e para aqueles que o cercavam, eu não era mais a mãe amorosa de antes, mas apenas alguém que vivia do dinheiro que ele me dava. As lágrimas que eu havia segurado durante toda a festa começaram a escorrer silenciosamente, uma a uma, enquanto eu tentava disfarçar com um sorriso triste. Eu não queria estragar a festa, não queria dar a eles o prazer de verem minha fraqueza, mas a verdade era que aquele momento havia me destruído por dentro. Eu me sentia invisível, humilhada e sozinha, mesmo estando cercada de gente. Lembrei de todas as noites em claro, de todos os sacrifícios que fiz para criar aquele menino, para ensiná-lo a ser um homem de valor. E ali, naquele instante, senti que tudo havia sido esquecido, trocado por dinheiro e uma distância que nem mesmo o abraço dele conseguia preencher. Era como se aquele menino, que um dia me segurou o rosto e disse "eu te amo", tivesse desaparecido, substituído por alguém que não reconhecia mais. Eu queria gritar, confrontar, pedir que ele se lembrasse de quem eu era, mas não tinha forças. Apenas me mantive ali, naquele sorriso que doía, enquanto as palavras dele ecoavam na minha mente, como um eco amargo que não queria calar. Eu sabia que naquele momento, algo em mim tinha quebrado para sempre, e que nada seria como antes. A festa continuou, mas para mim, o tempo parou. Eu me afastei discretamente, procurando um canto onde pudesse me recompor. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando silenciar o turbilhão de emoções que me consumia. A sensação de derrota era esmagadora, mas eu sabia que não podia desistir. Afinal, eu era mãe, e mãe não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele Natal, entre luxo e sorrisos falsos,
Aprendi que o amor nem sempre se mede pelo que se dá, mas pelo que se mostra. E que, por mais doloroso que seja, às vezes o silêncio e a indiferença gritam mais alto do que qualquer palavra. Eu voltei para casa com o coração partido, mas também com uma certeza: aquela história precisava ser contada, porque no meio da dor ainda havia esperança. Esperança de que o amor verdadeiro pudesse um dia voltar a nos unir. Assim que senti que não aguentaria mais, me levantei lentamente, quase sem fazer barulho. O mundo ao meu redor parecia girar em câmera lenta, e cada passo que eu dava em direção ao banheiro era como uma fuga silenciosa de um lugar onde eu já não me reconhecia. Entrei, tranquei a porta e me apoiei contra a parede fria, sentindo o chão firme, mas meu coração pesado e quebrado. Olhei no espelho e mal reconheci aquela mulher ali. O batom que eu havia passado com tanto cuidado para a festa estava borrado, marcado pelas lágrimas que eu não consegui segurar. Os olhos inchados refletiam uma tristeza que ninguém naquela festa parecia enxergar. Era uma tristeza de quem amou demais, lutou demais e agora se via sozinha, reduzida a uma simples despesa. As mãos tremiam enquanto eu limpava o rosto, tentando esconder as marcas do choro. Naquele momento, cada gota de lágrima parecia carregar anos de silêncio, de palavras não ditas, de abraços não dados. Eu tentava juntar os pedaços da minha dignidade, que se espalhavam pelo chão, sabendo que, por fora, ainda precisava parecer forte, mesmo quando por dentro estava despedaçada. Lembrei de quando ele era pequeno, de como chorava no meu colo, quando alguma coisa doía, ou quando tinha medo do escuro. Eu o embalava com o peito, sussurrando palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem. Agora, sentada naquele banheiro luxuoso, sentia vontade de chorar pelas próprias dores, por aquele menino que parecia ter se perdido no caminho. Onde foi que eu deixei de ser mãe para me tornar apenas uma conta a pagar? Eu quis gritar, chorar alto, deixar que a dor saísse de dentro de mim como um rio caudaloso. Mas o que eu mais queria era silêncio. Silêncio para me recompor, para pensar, para tentar entender como algo tão belo quanto o amor de mãe poderia ser tão ignorado. Me senti invisível, um fantasma na casa do meu próprio filho, e isso doía mais do que qualquer palavra ríspida. Sentada no chão frio, encostada na porta, comecei a refletir sobre todos os momentos que me trouxeram até ali. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada sorriso dado, mesmo quando a vida apertava. Era difícil aceitar que aquele amor não era suficiente para manter uma conexão verdadeira. Eu sabia que não podia cobrar dele, mas também sabia que merecia mais do que a indiferença disfarçada de ajuda financeira. Com o coração apertado, deixei que as lágrimas escorressem livremente, mesmo sabendo que não poderiam apagar a sensação de abandono. Queria me libertar daquele peso, daquela dor silenciosa que eu carregava há tanto tempo. Queria encontrar força na minha vulnerabilidade, porque afinal, ser mãe também é isso: ser humana, sentir medo, sentir tristeza, mas seguir em frente. Naquele instante, entre suspiros e soluços contidos, pensei em quantas outras mães poderiam estar vivendo a mesma situação. Quantas, que como eu, recebem ajuda, mas não recebem amor, que são cuidadas, mas não são valorizadas. Isso me deu um estranho conforto. Saber que eu não estava sozinha, que minha dor tinha voz, mesmo que silenciosa. Quando finalmente consegui me recompor, lavei o rosto uma última vez, ajeitei o cabelo e me preparei para voltar. Sabia que ali fora, naquele salão iluminado e cheio de gente, eu teria que colocar a máscara novamente. Mas, por dentro, algo havia mudado. A dor não havia desaparecido, mas eu sentia que, talvez, fosse hora de olhar para mim com mais amor e menos culpa. Saí do banheiro devagar, com passos firmes, decidida a não deixar que aquela noite definisse quem eu era. Eu era mãe, sim, mas também mulher. E apesar da tristeza, da humilhação e da distância, eu ainda tinha minha dignidade. E com essa dignidade, eu encontraria forças para reescrever nossa história. Uma história que, eu sabia, ainda não tinha acabado.
Sentada na quietude da minha casa, longe das luzes e do barulho da festa, comecei a pensar no que realmente importa na vida. Dinheiro pode comprar muita coisa, conforto, segurança, até status, mas não pode comprar respeito. Não pode comprar a lembrança do que fomos um para o outro antes de toda essa distância. E foi aí que entendi que o que eu queria não era o dinheiro de volta, e sim o respeito que nunca deveria ter sido perdido. Eu não peço luxo, nem presentes caros. Não quero que ele me compre coisas para se sentir melhor consigo mesmo. Quero que ele me veja, que me reconheça como mãe. Aquela que esteve ao seu lado desde o primeiro choro, que o segurou quando ele tropeçou, que dormiu pouco para garantir que ele tivesse tudo. Quero que ele saiba que ser mãe não é um favor, é um pacto de amor que não deveria ser trocado por dinheiro. Às vezes, eu sinto que ser mãe hoje virou sinônimo de obrigação financeira, como se o amor pudesse ser medido por transferências bancárias, por valores mensais. Mas eu sei que amor verdadeiro vai muito além disso. Amor é presença, é cuidado, é estar quando o outro precisa, mesmo quando o bolso aperta. É saber que o abraço tem mais peso do que qualquer cifra. Lembro de todas as vezes que fiquei acordada, esperando ele voltar. Das refeições simples que fiz para que ele nunca sentisse fome. Dos conselhos que dei, mesmo quando ele não queria ouvir. Lembro do medo, da angústia, da luta para que ele tivesse uma vida melhor. Tudo isso foi feito por amor, não por obrigação. E mesmo assim, hoje me sinto como se fosse apenas um número numa planilha, uma despesa fixa na vida dele. Há quem pense que, quando alguém fica rico, esquece suas raízes, que o dinheiro tem esse poder estranho de apagar memórias e sentimentos. Mas eu sei que não é verdade. Quem realmente ama, carrega no peito a lembrança de onde veio e de quem esteve lá desde o começo. Quem esquece é porque nunca aprendeu o verdadeiro significado do amor. É duro aceitar que o filho que eu criei com tanto esforço possa me olhar como uma obrigação, como alguém que vive do dinheiro que ele ganha. Eu poderia reclamar, poderia exigir mais, mas escolho o silêncio porque ainda guardo a esperança. A esperança de que um dia ele enxergue que mãe não é fatura a pagar, nem um peso a carregar, mas um amor que resiste a tudo. Quando falo sobre isso, não estou falando só da minha história. Estou falando da história de tantas mulheres que deram tudo e, em troca, recebem o que sobrou: migalhas de atenção, olhares vazios, palavras ausentes. Histórias que são invisíveis para muitos, mas que doem profundamente para quem as vive. Essa dor merece ser ouvida e respeitada. Eu não quero que ele se sinta culpado. Quero que ele entenda. Que veja que o amor não se compra, não se vende. Que ser mãe não é uma transação, mas um presente. E que, por mais que o tempo e a distância possam tentar apagar esse laço, ele nunca vai desaparecer de verdade. Porque amor de mãe é para sempre, mesmo quando não é correspondido como deveria. Meu pedido é simples, mas profundo: que ele me respeite, que me reconheça, que me veja além do dinheiro, que me abrace não por obrigação, mas por afeto, que volte a ser aquele menino que eu segurei no colo, que me chamava de mãezinha com carinho, que a gente possa reconstruir nossa história, com verdade e com amor, antes que seja tarde demais. E é por isso que eu digo: tem gente que fica rica e esquece que foi criado por amor. Que esquece que, por trás de cada conquista, existe alguém que deu tudo sem pedir nada em troca, a não ser amado e respeitado. Essa é a verdadeira riqueza. E eu ainda acredito que essa riqueza pode voltar a brilhar entre nós, se ele quiser, se ele lembrar, se ele amar. No dia seguinte, acordei cedo, com o corpo cansado, mas a mente clara como nunca. Não precisei dizer nada a ninguém sobre o que havia acontecido na noite anterior. Não precisei justificar minhas lágrimas, nem explicar meu silêncio. O que ficou para trás, naquela festa, era uma página que eu decidia fechar. Voltei para casa com a sensação de que, finalmente, havia encontrado a força para seguir em frente, do meu jeito, no meu tempo. O caminho de volta foi tranquilo, diferente do que eu imaginava. Não carregava rancor, nem mágoa explosiva.
Apenas um cansaço profundo, misturado com um alívio silencioso. Porque pela primeira vez em muito tempo, percebi que não precisava mais fingir. Não precisava mais ser aquela mãe que aceita tudo por medo de perder o pouco que tinha. Eu podia escolher minha paz, mesmo que isso significasse menos dinheiro, menos luxo, mas mais dignidade. Chegando em casa, olhei para as paredes que me viram crescer, para os móveis simples que carregam minhas histórias, e senti um abraço invisível me envolvendo. Ali era meu lugar de verdade. Ali eu era eu mesma, sem máscaras, sem pressões. E naquele silêncio confortável, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu viveria com o que tivesse, mas jamais abriria mão do respeito. Quem quisesse minha presença, teria que vir por amor. Não por obrigação. Não que eu fosse amarga, nem ressentida. Pelo contrário, eu ainda tinha amor. Um amor calmo, silencioso, que não precisava ser proclamado em festas, nem comprado com presentes. Um amor que eu guardava para mim mesma, para me fortalecer. Porque aprendi que amar também é saber se proteger, é colocar limites, é se valorizar mesmo quando ninguém mais valoriza. Nos dias que se seguiram, reencontrei pequenos prazeres que há muito havia esquecido: o cheiro do café pela manhã, o som do rádio antigo na cozinha, as conversas simples com a vizinha. Descobri que a paz não mora na riqueza, mas na aceitação do que somos, com nossas dores e nossas vitórias. E mesmo com a casa silenciosa, nunca me senti tão cheia de vida. Às vezes, eu me pego pensando nele, meu filho, aquele menino que cresceu e conquistou o mundo. Rezo para que um dia ele encontre o caminho de volta para mim. Que entenda que eu não sou um peso, mas uma história viva, um pedaço do coração dele. E que quando estiver pronto, venha me procurar sem medo, com sinceridade e respeito. Mas, até lá, eu não vou esperar sentada. Vou cuidar de mim, da minha alma, das minhas pequenas alegrias. Vou lembrar que mereço ser amada pelo que sou, e não pelo que recebo. Que minha felicidade não depende da presença ou da ausência dele, mas da minha capacidade de me amar e me respeitar. Essa decisão silenciosa me deu uma força nova, uma luz que brilha mesmo nas noites mais escuras. Eu sei que o caminho não será fácil, que haverá dias de saudade, de tristeza, mas agora sei que posso enfrentar tudo isso com dignidade. Porque, no fim das contas, a maior riqueza que qualquer mãe pode ter é o amor próprio. E assim, com o coração mais leve e a alma renovada, comecei a escrever um novo capítulo da minha vida. Um capítulo onde eu sou protagonista, onde minha voz tem espaço, onde meu valor é reconhecido, primeiro por mim e depois por quem quiser estar ao meu lado. Não mais como uma obrigação, mas como um presente. Porque ser mãe é, acima de tudo, um ato de amor incondicional, mas também é um ato de coragem. Coragem para se reinventar, para dizer não quando necessário, para se respeitar acima de tudo. E essa coragem, finalmente, era minha. Com ela, eu sabia que poderia enfrentar qualquer coisa, inclusive o silêncio da ausência, com a cabeça erguida e o coração aberto. Eu quero falar com vocês que talvez estejam passando por algo parecido, porque por mais que cada história seja única, o que eu vivi tem algo que muitos vão entender. O dinheiro pode trazer conforto, mas nunca pode comprar carinho verdadeiro. Pode pagar contas, oferecer presentes, mas não substitui um abraço, uma palavra doce, um olhar que diz: "Eu te amo". Eu aceitei a ajuda dele, sim, porque mãe não tem vergonha de receber o que precisa para sobreviver. Mas o que eu nunca, jamais, aceitaria é a humilhação. Aquele sentimento de ser vista como uma fatura, como um peso, como alguém que só vive do que o filho pode dar. Isso não é amor, isso é outra coisa, e não tem lugar no coração de quem é mãe. Ser mãe não é salário, não é troca de favores. Ser mãe é história. É entrega, é abrir mão de sonhos, de sono, de vontades para cuidar de alguém. É dar sem esperar nada em troca, mas é também esperar ser respeitada, ser valorizada, ser reconhecida. Porque amor que não respeita não é amor, é só mais uma obrigação vazia. Eu sei que nem sempre é fácil para os filhos entenderem isso.
Eles crescem, mudam, ganham o mundo e às vezes esquecem das raízes, das pessoas que estiveram lá desde o começo. Mas eu acredito que no fundo, o amor verdadeiro permanece. E que mesmo que ele se esconda, ele pode ser redescoberto, reconstruído, vivido de novo. Por isso, eu quero que vocês pensem: como tratam suas mães? Como demonstram que as veem, que as ouvem, que as amam? Porque a vida é curta e o tempo não volta. Não deixem que o orgulho ou o silêncio destruam o que foi construído com tanto esforço e carinho. Valorize quem sempre esteve ao seu lado, mesmo quando ninguém mais estava. Aos filhos que me escutam, eu digo: não se esqueçam do que é ser filho. Não deixem que o sucesso os afaste do que realmente importa. Dinheiro vai e vem, mas amor e respeito ficam. E são esses que constroem famílias, que mantêm laços, que curam feridas. Sejam presentes não só com bens materiais, mas com presença, com palavras, com gestos sinceros. Aos outros que também são mães, eu digo: vocês não estão sozinhas. Sei que é difícil, sei que às vezes dói mais do que o coração suporta, mas nunca deixem de se valorizar. Vocês merecem ser amadas pelo que são, não pelo que podem oferecer. Vocês merecem respeito, cuidado e carinho, e isso ninguém pode tirar de vocês. Eu olho para a câmera e vejo o rosto de tantas mulheres que carregam histórias parecidas com a minha. Vocês são guerreiras, mesmo quando o mundo não reconhece. Vocês são donas de um amor que é força, que é luz, que é esperança. E juntas, podemos mudar essa realidade. Uma história de cada vez. O dinheiro compra conforto, sim. E isso é importante, mas não pode comprar o que realmente importa: o afeto, o olhar, o toque, o reconhecimento. Se você está aí, vivendo essa dor silenciosa, saiba que seu valor vai muito além do que qualquer conta pode medir. Você é muito mais do que uma despesa, você é amor vivo. Então, eu termino aqui, com um sorriso de dignidade e uma mensagem simples: ame, respeite, cuide de quem te deu a vida, porque o maior presente que podemos dar a uma mãe é o nosso amor, sincero, constante, verdadeiro. E isso não tem preço, isso é para sempre. Antes de encerrar essa história, eu quero te perguntar uma coisa muito importante. Você já se sentiu tratada como um peso por alguém que, na verdade, deveria te valorizar? Alguém que prometeu amor e proteção, mas que no fim te fez sentir invisível? Apenas uma obrigação? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinha. Muitas pessoas carregam essa dor em silêncio. Quantas vezes engolimos o choro, calamos a tristeza, só para manter a paz, evitar brigas, preservar o que resta de uma relação? É difícil, eu sei. O medo de perder quem amamos nos faz aceitar coisas que machucam, que nos diminuem. Mas aqui, agora, eu te convido a não carregar esse peso sozinha. Sua voz importa, seu sentimento importa. Eu quero ouvir você. Quero que compartilhe sua história nos comentários, porque talvez a sua experiência possa ser o conforto que alguém que está passando por algo parecido precisa ouvir. Quando dividimos nossa dor, ela perde um pouco do peso e a esperança ganha espaço para crescer. A solidariedade que nasce do relato é uma forma poderosa de cura. Não importa se sua história é de mágoa, de superação, de silêncio ou de luta, cada palavra que você escrever vai tocar alguém, vai fazer diferença na vida de quem se sente sozinho, rejeitado, esquecido. Aqui, você encontra um espaço seguro para ser você mesma, para falar do que dói e do que ainda sonha, porque você merece ser ouvida. Se você nunca foi tratada assim, talvez conheça alguém que está vivendo essa realidade. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, um gesto simples como esse pode ser um abraço invisível que mostra que ela não está sozinha. O apoio que damos uns aos outros tem o poder de transformar vidas. A vida é cheia de histórias que não aparecem na superfície, mas que carregam lições profundas sobre amor, dor, dignidade e esperança. Essa minha história é uma delas, mas sei que há muitas outras por aí, esperando para serem contadas. Por isso,
Eu te peço, não tenha medo de mostrar sua verdade, de abrir seu coração. Lembre-se, ser mãe, ser filho, ser humano, é também estar disposto a ouvir e a ser ouvido. É reconhecer que todos nós carregamos feridas e que juntos podemos ajudar a cicatrizá-las. Sua participação aqui, nos comentários, pode ser o início de uma rede de apoio, uma corrente de empatia e respeito. Eu sei que é difícil se expor, falar do que machuca, lembrar de momentos que preferiríamos esquecer, mas, ao dividir sua história, você também se fortalece. Você descobre que a dor não precisa ser um fardo solitário, que existe gente pronta para acolher e entender. Aqui você pode encontrar um novo começo. Então, eu te convido. Escreva nos comentários o que você sente, o que você viveu. Não importa se são palavras curtas ou um relato longo. O importante é que você não guarde mais essa dor só para você. Sua voz tem poder, sua história merece ser ouvida e pode ajudar muitas outras pessoas. Por fim, quero agradecer por estar aqui comigo, por ouvir essa história até o fim. Que ela toque seu coração e acenda uma chama de esperança e amor. E lembre-se sempre, você não está sozinha. Juntos, podemos construir um mundo onde o respeito e o carinho sejam a base de todas as relações. Eu espero ler sua história nos comentários.